Olá, eu sou o Bispo Roberto Amaral e este é o nosso canal Tempo de Crescer. Hoje vou falar sobre inclusão social. A inclusão social está na moda e tem muitas pessoas preocupadíssimas em praticar inclusão social. Mas tem muita gente errando, pensando que em relação à igreja, em relação ao corpo de Cristo, inclusão social inclui incluir o pecado. Mas vamos aprender no vídeo de hoje que a inclusão bíblica é uma inclusão muito séria. Ela condena o pecado, mas abraça o pecador. Então, fique comigo. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. E no final, não esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei. Divulgue esse vídeo entre os seus amigos e os seus irmãos. Então vamos ao tema do vídeo de hoje: inclusão social. A igreja tem uma obrigação incondicional para com as vítimas de qualquer ordem social, mesmo que não pertençam à comunidade cristã, disse Dietrich Bonhoeffer. A inclusão social tem sido apresentada como bandeira recorrente em programas de governo e principalmente por ideologias que sustentam as chamadas políticas identitárias voltadas para grupos classificados como minorias. O problema é que essas iniciativas, ao invés de se concentrarem na redução das desigualdades sociais e econômicas, abrangendo aí acessibilidade, mobilidade, saúde e educação, acabam muitas vezes sendo instrumentalizadas por militâncias para a obtenção dos seus fins. Tanto no governo quanto em ONGs e setores da iniciativa privada, a ênfase é direcionada quase exclusivamente para a desigualdade ligada à renda, à raça e ao sexo, deixando em segundo plano outros problemas igualmente urgentes, como a saúde pública, a locomoção, a acessibilidade ampla e processos de ressocialização. Sabemos que, na maioria dos casos, as políticas e militâncias voltadas para atender às demandas dos grupos minoritários em nome da inclusão social não passa de estratégias populistas, incapazes de gerar resultados que promovam sustentabilidade para os contemplados e não mero assistencialismo. O esforço do governo em adotar políticas populares e programas sociais para atender minorias carecem de reavaliação, pois muitos dos recursos orientados para esses programas não têm surtido o efeito desejado, por falta de gerenciamento e fiscalização. É verdade que este tema foi capturado por segmentos ideologizados pela sociedade, mas nem por isso pode ser negligenciado ou desprezado pela igreja. A inclusão social é um tema essencialmente bíblico e deve fazer parte da missão da Igreja de Cristo. Podemos observar isto naquele episódio envolvendo Boaz e Ruth, capítulos de 2 a 4. Neste relato, vemos Boaz acolhendo a estrangeira Ruth e a inserindo na vida social do seu povo. No ministério de Jesus, vemos a marca da sua capacidade de inserir pessoas na vida social, ao curá-las, a libertá-las. Foi o caso, por exemplo, da cura dos leprosos, em Lucas 17, 11 a 19, Marcos 1, 40 a 42, a libertação do gadareno, em Marcos 5, no encontro com a mulher samaritana, em João capítulo 4, a visita à casa de Zaqueu, em Lucas capítulo 19, dentre muitos. Desta forma, as igrejas estão se despertando também em relação a este tema. Podemos observar isso nos diversos serviços que elas oferecem,
começando na recepção das novas pessoas que ingressam em seus templos, como nas diversas ações de programas sociais voltados para a distribuição de alimentos e roupas, atendimento profissional na área de saúde e bem-estar, cursos profissionalizantes de artes marciais, dentre muitos outros. Entretanto, é preciso tomar cuidado para não sermos seduzidos pelas propostas das militâncias ideológicas, que incluem no pacote da inclusão social questões de cunho espiritual, enquadrando pessoas por conta de suas escolhas e práticas pecaminosas. Aqui é bom lembrar daquela máxima tão conhecida no meio do povo de Deus: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. A igreja deve dedicar-se à inclusão social sem abdicar de sua ortodoxia, sem renunciar suas convicções doutrinárias e à revelação bíblica. A inclusão social não pode nos tornar complacentes com o pecado e tolerantes com o erro. Segundo a orientação bíblica, devemos receber as pessoas sem distinção de raça, religião, sexo e de sua condição econômica ou fraquezas morais e éticas. Devemos acolher o que é fraco na fé, sem discutir opinião, Romanos 14, versículo 1. Este fato demonstra que devemos ser pacientes com as pessoas, mas não tolerantes em relação ao pecado. O pecador deve ser tratado com amor, mas o pecado com firmeza doutrinária para produzir mudança e transformação nas pessoas. O apóstolo Paulo mostrou como isso ocorre, mostrando o que ocorreu lá na igreja de Corinto, quando ele diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora preste atenção: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, de 9 a 11. O alvo da igreja deve ser não somente incluir as pessoas na vida social, mas, sobretudo, no reino de Deus. A igreja é includente no sentido de abrir os braços para o pecador, mas nunca para o pecado. Lembre-se, a graça acolhe, mas a verdade transforma. Transforma por meio de um discipulado comprometido com a palavra de Deus e com as questões que envolvem cidadania. Assim, cremos.